Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje iniciaremos a nossa aula 2 do nosso curso de Eletrônica de Potência para a pós-graduação. Nosso objetivo hoje é discutir sobre os diodos de potência. Essa aula é dividida em 3 partes e na parte 1 nós iremos discutir os diodos de junção PN, as características básicas, e a gente também vai aprender aqui como olhar as características de um diodo na sua folha de dados, no seu datasheet. Vamos ao diodo de junção PN. Um diodo, na sua concepção mais simples, ele constitui a junção de dois materiais semicondutores, um material tipo P e um material tipo N. Essa aqui seria a simbologia do diodo, a gente tem o anodo e o catodo do diodo. E essa seta aqui, ela indica o sentido em que o diodo é capaz de conduzir corrente. A gente vai perceber que o diodo ele é um dispositivo unidirecional e, portanto, ele só vai conduzir corrente em uma única direção. Muito bem. Para a gente conseguir compreender o funcionamento do diodo, é bastante interessante a gente entender como os portadores de carga eles se comportam. Então, suponha nós temos aqui um diodo de junção PN. Isso aqui a gente vai chamar de um diodo de junção abrupta. Então, aqui abruptamente, nós estamos no material P e, de repente, começa o material tipo N. Perfeito? Nós sabemos que o material tipo N, ele apresenta uma certa dopagem, a gente geralmente utiliza fósforo, e, portanto, existe um excesso de elétrons nessa região. Essa região aqui tem um excesso de elétrons. Enquanto essa segunda região aqui, que é a região P, dopada ali por boro, galho ou alumínio, nós teremos aqui uma ausência de elétrons e, portanto, ela é uma região que tem uma maior concentração de lacunas. Lembre-se que ambas as regiões elas são eletricamente neutras, o número de prótons com o número de elétrons. Mas a concentração de elétrons nessa região é maior do que nessa. Isso faz que, pelo fenômeno de difusão, alguns desses elétrons em excesso que estão aqui na nossa região N, eles acabem por passar aqui para a região P. Enquanto isso, na região P do nosso material, nós temos uma maior concentração de lacunas e, consequentemente, a gente tem uma migração das lacunas para este lado. À medida que o processo de difusão vai acontecendo, esse processo acontece na fabricação do material, pessoal, a gente tem a formação aqui dessa região que a gente denomina região de depressão. Note que como temos aqui agora um excesso de carga positiva e um excesso de carga negativa, a gente espera que essa distribuição de cargas gere um campo elétrico E nessa direção. Note que a direção desse campo elétrico se opõe ao processo de difusão. Então, quando a gente atingir o equilíbrio, esse campo elétrico ele vai anular a difusão que vai acontecer dentro dessa junção e o material atinge um determinado equilíbrio. Essa região de depressão aqui ela fica com uma determinada dimensão. Note que esse material tipo P ele ainda tem lacunas aqui, vou fazer até de cor diferente. Tá? Ele tem lacunas aqui, ó, que seriam os portadores majoritários do nosso material. E a mesma coisa acontece no material tipo N, aqui a gente teria cargas negativas nessa direção. Então essa seria a junção PN em equilíbrio. Perfeito? Então, basicamente, existe um fluxo de elétrons e lacunas por difusão, a gente tem uma migração de elétrons do material N para o P e do material P para o N existe uma migração de lacunas.
Ok, essas impurezas aqui ionizadas vão formar essa região que é a região de depressão, essa região de espaço de carga. E existe um campo elétrico que vai se opor à difusão em regime permanente. A gente vai ter uma região de depressão com uma determinada largura aqui, que a gente está denotando por W. Muito bem, se a gente olhar a distribuição de carga que a gente tem nessa região, a gente vai notar que nessa região aqui, a gente tem uma concentração, uma distribuição de carga no espaço negativa, e nessa região a gente vai ter uma distribuição de carga positiva. Considerando que a junção aqui ela é abrupta, a gente vai ter uma distribuição abrupta aqui da carga. Isto vai gerar para a gente uma distribuição de campo elétrico aqui, que vai ter um perfil triangular e um potencial elétrico no espaço aqui que vai ser descrito por uma função de segunda ordem. E isso é conclusão da equação básica de Poisson, que fala para a gente que a derivada segunda do nosso potencial elétrico ele é menos a carga dividido pela permissividade aqui do material. Certo? Então vai existir uma diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial a gente determina ela como barreira de potencial ou potencial de contato. A largura dessa região de depressão que a gente vai obter, ela pode ser determinada por essa expressão que depende de uma característica do material, das concentrações de dopagem e da barreira de potencial do nossa junção PN. Perfeito? Quando a gente polariza agora um diodo diretamente, ou seja, a gente conecta o positivo da fonte no material tipo P e o negativo da fonte no material tipo N, a gente vai ter uma redução da região de depressão. Então, basicamente, nós temos uma redução na largura da região de depressão, que depende do potencial V aplicado da fonte. E a gente também vai ter uma redução do campo elétrico máximo aqui dentro deste material. Por que que isso acontece? Quando a gente conecta, então, o nosso mesmo material aqui ao positivo aqui da fonte, e esse camarada aqui ao negativo da fonte, esse era o tamanho original da nossa região de depressão. Perfeito? Aqui é a divisão da nossa junção metalúrgica. O que vai acontecer, basicamente, pessoal, é que essa parte positiva da fonte é como se ela realizasse uma força sobre essas lacunas e empurrasse elas na direção da depressão. E, consequentemente, nós teremos a recombinação elétron-lacuna, tanto nessa direção quanto nessa direção. Perceba que o negativo da fonte também empurra os elétrons em direção à região de depressão. Consequentemente, a quantidade de carga negativa aqui vai diminuir. Lembre-se que a densidade de dopagem, a gente está assumindo que ela é uniforme no espaço e, portanto, a única forma da gente reduzir o nosso potencial elétrico aqui seria, de fato, reduzindo a largura da região de depressão. Então, a gente tem essa redução, enquanto essa notação que a gente está usando aqui, ó, ela aumenta. Então, a gente tem uma diminuição da região de depressão. À medida que a gente for crescendo esse potencial, cada vez mais, nós teremos que a região de depressão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando a tensão desta fonte exceder a barreira de potencial, nós poderemos ter uma circulação de carga livre aqui dentro do material. Os elétrons vão poder fluir nessa direção e as lacunas vão poder fluir nessa direção. Essa barreira de potencial é aquele 0,7 volts que vocês devem lembrar lá da eletrônica, os 0,71 volts. Esse valor é obtido para alguns valores típicos de concentração de dopagem para diodos de silício. Então, excedendo essa barreira de potencial, a região de depressão ela desaparece. Perfeito. Por outro lado, quando a gente faz a polarização reversa, um fenômeno contrário é observado. Note que agora
a largura da nossa região de depressão ela aumenta à medida que a gente aumenta o potencial aplicado. Por que isso acontece? Teremos aqui novamente o nosso desenho original, vou fazer aqui do lado, ok? Basicamente o que vai acontecer é que nós temos nosso material P e N. A gente tinha o tamanho original da região de depressão, mas agora a gente vai polarizar reversamente. Então a gente liga o negativo da fonte no material tipo P e o positivo da fonte no material tipo N. O que vai acontecer aqui nesse caso é como se o positivo dessa fonte atraísse os elétrons e, consequentemente, a gente vai ter uma sobra adicional de carga positiva. Então, é como se a região de depressão ela aumentasse agora. E assim sucessivamente. Por outro lado, quando a gente olha nessa região, esse negativo atrai as lacunas e a gente vai ter uma sobra de carga negativa, que aumenta a região de depressão. Então, ela aumenta as suas dimensões. Nossos portadores majoritários eles continuam existindo, mas a região de depressão, ela... Aqui negativo, me perdoe. A região de depressão, ela continua aumentando à medida que a gente aumenta esse potencial. Perfeito. Muito bem. Visto que a gente tem uma distribuição, quando a gente tem essa distribuição de carga quando a gente está polarizado reversamente, a gente ainda tem que lembrar que por ionização térmica, a gente pode ter uma geração, a gente tem de fato uma geração de portadores minoritários nessa região, elétrons e lacunas. Esses pares elétron-lacunas sempre vão ser gerados dentro do material. Isso vai ser muito dependente da temperatura. O que acontece é que, tipicamente, quando o diodo está reversamente polarizado, a gente tem uma distribuição desse tipo dos portadores. É como se a concentração de portadores minoritários próximo aqui da região de depressão fosse muito baixa. Isso acontece porque aqui a gente tem uma carga negativa fortíssima, né? E visto que a gente tem esse campo elétrico dessa região, a difusão praticamente não acontece. Então, a gente não vai ter elétrons que vão migrar da região N para a região P, visto que tem um campo elétrico fortíssimo aqui gerado pela região de depressão. Dessa forma, a concentração de portadores minoritários próximo da região de depressão é muito baixa. Você pode observar isso tanto para lacunas no material N quanto elétrons no material P. Dessa forma, a gente nota que tem um gradiente de concentração, ou seja, a concentração ela muda no espaço. Desta forma, vai existir um processo de difusão na qual alguns elétrons vão conseguir atingir essa região de depressão e algumas lacunas desse lado vão atingir a região de depressão. Uma vez que eles atingem, o campo elétrico fortíssimo que tem dentro dessa região acelera essas partículas e faz com que elas atravessem a junção PN e atinjam o outro lado. Então imagine, por exemplo, uma lacuna que está sendo gerada por ionização térmica, atingiu a região de depressão, existe um campo elétrico daqui para cá, ela chega desse lado. Esse processo, então, faz com que exista uma pequena corrente que circule dentro do diodo, que é conhecida como a corrente de saturação reversa, e ela é basicamente gerada pelo princípio de difusão. E note que essa corrente de saturação reversa ela depende muito da temperatura, visto que a densidade de portadores minoritários é diretamente dependente da temperatura que o dispositivo está trabalhando. Perfeito. Aqui seria o processo de polarização direta. Então, no caso do processo de polarização direta, o que a gente nota é uma distribuição ao contrário da anterior. Então, próximo aqui da nossa região de depressão, a gente vai ter uma altíssima geração aqui de portadores.
Isso acontece porque na polarização direta a difusão é facilitada. Então o elétron desse lado tem grande facilidade de atingir desse lado. E ela vai reduzindo aqui ao longo do espaço, até porque a gente tem a questão do lifetime. Então, à medida que a gente vai caminhando aqui dentro da junção, a gente espera que aconteça algum processo aí de recombinação. Então, note que a gente tem uma distribuição, mas ele vai caindo, né, ao longo do tempo, pelo fato da gente ter o processo de recombinação dos portadores. Note que aqui seria uma concentração de portadores minoritários, pessoal. Concentração de elétrons na região P e concentração de lacunas no material tipo N. Ok. Compreendido esses fenômenos, a gente vai ter conhecimento suficiente para entender as características básicas do diodo. O modelo matemático do diodo é definido pela equação de Shockley. Então, ela é a equação que define a corrente que vai circular do diodo em função da tensão nos terminais do diodo. Existe um termo aqui que é a corrente de saturação reversa ou corrente de fuga, e ela tem uma dependência muito forte com a temperatura. Existe um termo exponencial. N é uma constante empírica, geralmente é referido como constante de idealidade do diodo. Perfeito? E o VT, que aparece aqui nessa equação, ele é a tensão térmica do diodo, que é dado basicamente por essa equação. Depende da temperatura, mas depende também da constante de Boltzmann e depende da carga do elétron. Certo? Durante a polarização direta, o termo exponencial vai dominar. E durante a polarização reversa, esse termo aqui de corrente de saturação reversa vai dominar. Então, a gente vai ver que na característica de um diodo real, a gente vai ter uma parte que é exponencial, e a gente tem uma parte aqui associada à recuperação reversa. Bem diferente de um diodo ideal, que não teria queda de tensão diretamente polarizada, e nem teria aqui a barreira de potencial, então ele conduziria com a tensão nula. Tá? É importante notar que aquela equação ela não prevê essa região aqui, que é a região de ruptura, que está associada ao fenômeno de ionização de impacto. Então, à medida que a gente tem aqueles componentes da corrente de saturação reversa, aqueles portadores que atravessam a região de depleção, se eles tiverem energia suficiente, eles podem ionizar os átomos e gerar mais portadores e, consequentemente, gerar um fenômeno instável, um aumento muito grande aqui da corrente. Essa região também é referida como região Zener. Tem vários diodos que são projetados para poder operar aqui nessa região, que é o caso do diodo Zener. Muito bem. Existe um fenômeno muito importante no diodo, que é o fenômeno de recuperação reversa, que ele está relacionado aos transitórios no diodo. Quando o diodo ele passa do estado de condução para o estado de bloqueio, ou seja, ele está conduzindo corrente e ele para de conduzir corrente, ele abre o circuito. Basicamente, os portadores minoritários que tem dentro do material, dentro do nosso diodo, que estão lá formando aquela região de depleção, eles demoram um tempo para se recombinar. Certo? Enquanto eles estão se recombinando, acontece um transitório nas correntes e tensões do diodo. É um transitório bem típico, a corrente apresenta um pico negativo e depois caminha em direção a zero. A tensão do diodo ela começa em um determinado valor, sofre uma leve redução e só depois de um determinado transitório ela passa a ser negativa e, de fato, bloqueia, elimina a circulação de corrente. O tempo dessa transição aqui, geralmente é referido como tempo de recuperação reversa. E esse tempo de recuperação reversa ele é definido como um tempo que a corrente atinge 25% aqui desse valor máximo. Tá? E a gente pode comparar os diodos em função do fator de suavidade. O fator de suavidade ele mede a razão entre esses dois tempos, TB e TA, e pode variar dependendo da tecnologia do diodo. Por exemplo, temos diodos aqui de recuperação suave, então ele é um diodo que tem um transitório bem lento aqui de recuperação, e nós temos os diodos de recuperação abrupta, que são diodos que têm transitórios muito rápidos aqui na corrente, no transiente aqui de
recuperação reversa. Em relação aos tipos de diodo, existem diversos tipos. Essa imagem aqui faz um resumo de alguns desses tipos. Temos os LEDs, os fotodiodos, diodo Schottky, diodo Shockley, diodo comutado a laser, diodo Peltier. Então tem diversos tipos aí de diodos. Aqui tem algumas das simbologias. A gente vai focar nos mais importantes, pessoal. Então vamos focar no diodo PIN, no diodo genérico, ok? Mas existem diversos outros tipos que podem estar disponíveis aí. Aqui é mais ou menos isso aqui seria uma curiosidade apresentando para vocês. Muito bem. Os diodos de uso padrão ou uso geral, eles geralmente estão disponíveis aí no mercado na faixa aí de até 6.000 volts e até 4.500 amperes. Tem tempos de recuperação reversa típicos aí de 25 microsegundos, certo? São diodos bastante robustos, então eles são bastante empregados em máquinas de sol, e são dispositivos bipolares, funcionam pela condução de elétrons e lacunas. A gente tem os diodos de recuperação rápida, estão disponíveis aí comercialmente de até 6.000 volts de tensão de bloqueio e correntes em torno de 1.100 amperes. Eles têm tempo de recuperação muito menor, então só em termos de comparação 25 microsegundos para 5 microsegundos no máximo. Dependendo da tensão de bloqueio, existem diferentes mecanismos aí de fabricação, pode ser feito por difusão ou crescimento epitaxial. E também são dispositivos bipolares. Por fim, nós temos aqui o diodo Schottky. Então ele é um diodo aí que em silício ele vai estar disponível em torno de 100, 200 volts e em correntes aí até 300 amperes. Eles têm queda de tensão bem baixa e tem um tempo de recuperação reversa aí de nanosegundos. Ele apresenta uma tecnologia um pouco diferente, então eles apresentam um armazenamento de carga muito baixo ali na região de depleção, visto que eles não são diodos de junção PN. Então eles têm aplicações aí em fonte de alimentação, tem baixa tensão de condução, mas tem alguns problemas. Por exemplo, eles têm corrente de fuga muito alta e você tem dificuldade de construir dispositivos com alta tensão de bloqueio. Então eles estão limitados a essa faixa aqui de 100 volts. Você não vai encontrar um diodo Schottky de silício de 1.000 volts. Isso acontece também porque eles são dispositivos unipolares, então eles se baseiam apenas em condução de elétrons, tipicamente, visto que os dispositivos que são baseados em lacunas, eles são piores porque a mobilidade do elétron é maior que a mobilidade da lacuna, como nós discutimos na aula anterior. Um produto que apareceu no mercado aí nos últimos anos é o diodo Schottky de carbeto de silício. A vantagem é que a gente consegue construir um diodo Schottky de tensão maior, então você pode construir um diodo Schottky de 1.200 volts, e isso tem vantagens bastante interessantes, porque esse é um diodo que praticamente não tem perda de recuperação reversa, ele praticamente não tem perda de comutação. Então ele tem a capacidade de aumentar bastante a eficiência de alguns equipamentos que operam em alta frequência. Aqui, pessoal, nós temos a imagem de um artigo aqui que foi realizado em 2001, que ele realiza a comparação de diodos de silício e diodos de carbeto de silício. Basicamente é um inversor típico para acionamentos elétricos e eles compararam qual que seria a performance do sistema utilizando-se diodos de silício e diodos de carbeto de silício. Então aqui a gente tem as formas de onda aqui do IGBT de cima da ponte e aqui nós temos as correntes nos diodos de baixo. Então isso aqui seria um transitório de recuperação reversa. Nessa primeira parte a gente está comparando aqui na letra A corrente do diodo aqui com diodo de silício, então note claramente aqui a presença da recuperação reversa e a dependência com a temperatura. Aqui do lado a gente teria a resposta do diodo, da corrente do diodo, utilizando o diodo Schottky de carbeto de silício. Note que a recuperação reversa praticamente desaparece. A gente também tem uma melhoria no transitório do IGBT. Note que o IGBT aqui de cima ele sofre com a recuperação reversa do diodo, enquanto na presença do diodo Schottky a gente tem uma redução
significativa desse transitório de corrente e uma redução significativa da dependência com a temperatura. Uma vantagem bastante interessante. Ok, nesse momento agora a gente vai realizar aqui a análise de um datasheet. Então eu separei aqui uma folha de dados aqui do diodo IDW100E60 da empresa Infineon. A gente vai observar algumas características. Então, primeiramente, a gente está comentando aqui. Isso aqui são alguns selos de qualidade que a gente tem aí, certificações internacionais desse diodo. Basicamente é um encapsulamento TO247. Ele tem um pino aqui que ele não é utilizado, NC. E tem o cátodo e o anodo do nosso diodo. Ele é um diodo de 600 volts, ele é um diodo de rápido e ele é um diodo de... Ele não é de recuperação abrupta, ele é de recuperação suave, esse diodo. Ok, ele trabalha até 175 graus e tem algumas aplicações, por exemplo, máquinas de solda e acionamentos elétricos. Aí. Ok, aqui nessa tabela a gente tem algumas características relacionadas à tensão. Então isso aqui seria a máxima tensão de bloqueio do dispositivo. A gente tem que ter uma noção, pessoal, que essa tensão não pode ser excedida, senão o nosso dispositivo ele pode falhar por avalanche. A gente também tem que lembrar que durante a recuperação reversa existe um overshoot, né, um transitório na tensão do diodo. Então a gente tem que dar uma folga nessa variável. Geralmente, nas aplicações típicas, aí, a gente trabalha com diodo em torno de 50% até 75% dessa tensão. Acima disso, não é recomendado. Já a corrente, pessoal, a corrente é muito dependente da temperatura. Então, isso aqui seria a temperatura do encapsulamento do diodo e essa aqui a corrente máxima que o fabricante garante que esse dispositivo é capaz de conduzir. Isso acontece visto que a temperatura ela piora bastante as características do material semicondutor, né? Então a gente não pode colocar valores de corrente muito elevados. Se você for capaz de esfriar o seu componente utilizando um dissipador ou alguma estrutura desse tipo, você pode trabalhar com mais corrente. Caso contrário, você vai ter que trabalhar aí com alguma folga. Perfeito? Existe uma corrente não repetitiva aqui, ó, com o tempo máximo, que ela é em torno de 400 amperes, ela é bem maior. Essa variável, pessoal, ela é muito interessante quando a gente vai trabalhar com... Essa variável, pessoal, ela é bastante interessante, por exemplo, em retificadores, né? Que a gente tem a corrente que a gente fala de in-rush, né? A corrente de partida. Então, quando a gente tem uma corrente muito alta, só para, por exemplo, fazer o carregamento de um capacitor, a gente pode estressar o diodo com valores de corrente maiores. Perfeito. Existem aqui algumas métricas aqui de dissipação de potência. Vamos olhar outras características. Resistência térmica. Então, a gente tem uma máxima resistência térmica do nosso dispositivo e isso aqui a gente utiliza para poder especificar o dissipador de calor da nossa aplicação. Visto que, se eu quiser carregar uma corrente de 104 amperes, carregar o diodo a 104 amperes, eu tenho que garantir uma temperatura de case, aqui, de encapsulamento, de até 90 graus Celsius. Consequentemente, eu vou precisar dessas informações para poder fazer essa conta. Muito bem. Aqui tem os valores típicos de queda de tensão do diodo. Então, isso aqui é um diodo de 600 volts, é um diodo de potência. Então, esqueça aquelas características de 0,7. A queda de tensão desse diodo é em torno de 1,65, pode ir até 2 volts a 25 graus. Perfeito? E a gente tem correntes aqui de saturação reversa que dependem muito da temperatura. Perceba, 25 graus e 175 graus, ela vai de 40 para 3.300 microamperes. Então, é uma característica bastante interessante. As características dinâmicas estão relacionadas à comutação. Então, tempo de recuperação reversa, 120 nanosegundos. A carga armazenada ou a carga associada ao tempo de recuperação reversa. E assim, os tempos de recuperação reversa para outras condições, por exemplo, outros valores de temperatura e assim por diante. Aqui a gente tem algumas curvas.
acredito que é interessante a gente olhar essa curva aqui de tensão direta em função da corrente. Note que numa certa região, quando a temperatura ela aumenta, a queda de tensão do diodo aumenta. Isso geralmente acontece para baixas correntes. Quando a gente vai para valores de correntes maiores, a gente nota aqui um comportamento oposto. A gente vai perceber depois que isso aqui é bastante vantajoso para a conexão em paralelo de diodos. Tá? Essa característica facilita muito a conexão em paralelo. A gente fala que é um coeficiente de temperatura negativo. Muito bem. Aqui a gente tem a dependência do tempo de recuperação reversa em função, por exemplo, aqui da derivada da corrente. Importante notar aqui que temos uma dependência muito forte da temperatura. Inclusive a própria corrente de recuperação reversa, que existe uma dependência muito forte com a temperatura. E por fim a gente tem um gráfico aqui da impedância térmica. Então esse gráfico de impedância térmica ele também é bastante interessante no dimensionamento do dissipador de calor, porque isso aqui te dá uma noção de sobrecarga. Por exemplo, se a gente quer projetar um sistema que vai ter uma sobrecarga de 150% em 1 minuto, e depois ficar, por exemplo, 9 minutos sem a sobrecarga, isso é um regime de trabalho típico de inversores para acionamento elétrico, nós podemos utilizar a característica térmica ao nosso favor, visto que existe uma constante de tempo térmica. Existe uma constante de tempo térmica que se refere ao tempo que o material demora para aquecer. Então, essa curva aqui, ela dá os parâmetros, por exemplo, de resistência e de constante de tempo. Então, a gente consegue ter uma noção da dinâmica térmica e, consequentemente, avaliar se o nosso projeto ele atende aos requisitos de sobrecarga, por exemplo. Perfeito. Pessoal, nesse momento gostaria de agradecer vocês e até nosso próximo vídeo.